Eu precisava de 200 e pouco. Gente, quando ela falou comigo e eu olhei na minha conta, tinha 2.000 e pouco. Oi, gente linda aqui do canal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. E eu acredito que essa seja a primeira vez que a gente esteja se vendo assim, né? Numa conversa frente a frente, que inclusive eu gravei esse vídeo há muitos anos atrás. Eu acredito que deve ter uns 8 anos, assim, muito tempo mesmo. E como eu perdi o vídeo, eu tô aqui pra gravar ele novamente. Hoje que eu tô com um canal aqui mais estruturado, eu tô gravando sempre pra vocês. E hoje eu vim falar como eu consegui fazer faculdade sem dinheiro, gente. Como você conseguir também fazer a sua faculdade, realizar o seu sonho, mesmo estando com pouca grana, com pouco dinheiro, um pouquinho apertado, ainda não tão estabilizado. E a gente vai entrar nessa conversinha aqui, porque não se esqueçam que Deus realiza sonhos, e esse é o propósito. Eu tava esperando a condição ideal para fazer esse vídeo, tava esperando comprar microfone. Eu falei, gente, se eu ficar esperando isso, eu nunca vou fazer. Então eu vou fazer logo hoje, né, para contar para vocês como é que eu consegui fazer a minha faculdade. Então vamos lá começar lá da minha adolescência, né? Como vocês sabem, eu sou cristã e desde a minha adolescência Deus usava pessoas, não sei se você crê, mas Deus usava pessoas, né, para falar comigo a respeito de que Deus me daria uma faculdade, de que eu realizaria esse sonho, né? Então foram diversas formas. Tinha gente que tinha visão comigo com diploma. Uma vez eu fui limpar, meus pais estavam na frente de uma igreja, né? E eu fui ajudar minha mãe a limpar essa igreja, e lá no mural eu tô limpando assim, e lá no mural tinha um louvor, e quando eu olhei era um louvor da Michele Nascimento, se eu não me engano, Deus realiza sonhos, alguma coisa assim, mas é da Michele Nascimento. E ali eu lembro que Deus falou muito ao meu coração com aquele louvor, né? E eu me firmei naquela promessa, gente, porque a melhor coisa, ainda que a fé é isso, né? Você não vê possibilidade, mas você se firma ali naquilo que o Senhor te prometeu, ainda que você não esteja vendo uma situação favorável para aquilo. E pra mim, financeiramente seria impossível, né? Mas até então na minha cabeça eu pensava que seria através de uma faculdade pública. Então eu tentei o ERJ, tentei o FRJ, tentei o SISU, né? Que são formas de ingressar na faculdade sem pagar, de forma gratuita, e eu não consegui. Eu realizei as provas e eu não consegui. E o tempo foi passando, né, gente? Eu entrei por uma empresa multinacional para ser estagiária. Na verdade era menor aprendiz. Pelo CIEE, consegui uma vaga numa multinacional, e lá eu fiquei trabalhando e entrei num curso de fotografia. Nesse período do curso de fotografia, eu acabei me desvirtuando totalmente da faculdade, que eu queria fazer faculdade de nutrição, né? Eu tinha tentado para isso, mas eu não consegui nas públicas, então eu ingressei para outro lado, entrei na fotografia, eu gostava muito, me envolvi e fiquei trabalhando nisso 2 anos, totalmente assim, perdi totalmente o foco. Então meu foco virou fotografia e eu fiquei trabalhando com isso, além de ser jovem aprendiz nessa multinacional. Aí o que aconteceu, gente? Passaram 2 anos nesse período, né, que eu fiquei trabalhando tanto na multinacional quanto trabalhando com fotografia. E nessa empresa multinacional eu fui efetivada. Então eu virei funcionária e comecei a ganhar mais. Nessa época, como aprendiz, eu ganhava, acho que era R$700, se eu não me engano, era lá em 2011. Que pra mim era um dinheiro bom, porque eu era solteira, né? Era um dinheirinho pra mim, eu pagava meu curso, comprava minhas coisinhas, então pra mim tava bom. E aí eu fui efetivada, virei funcionária dentro dessa empresa. E quando eu virei funcionária, o primeiro dinheiro que eu peguei na mão, eu falei pros meus pais, pedi pra eles me levarem numa faculdade que eu queria pagar a primeira mensalidade. E aí nós fomos. Quando eu cheguei lá, tipo assim, a gente inicia a aula em março, mas você tem que pagar tipo janeiro e fevereiro. Aí eu pensei, nossa, e agora? Mas aí eu paguei. Só que eu paguei a primeira parcela assim, já tipo, não sei o que eu vou fazer mês que vem, gente, mas eu fui pela fé. Eu só dei meu primeiro passo, eu falei, é meu sonho, eu quero fazer. Eu tinha dinheiro para pagar aquelas parcelas ali de janeiro a março, né? Paguei, a turma já tinha até iniciado, então eu entrei até um pouco perdida. Paguei
E comecei a faculdade. Aí o que acontece? Eu trabalhava lá no centro e eu estudava em Realengo. E esse trajeto, gente, é muito longo. Então eu já passei vários apertos ali na Avenida Brasil. Conquistar um sonho, eu sempre falo pra vocês, não é fácil, sabe? As pessoas pensam, ai, mas pra mim tudo é difícil. Gente, não é. É difícil pra todo mundo, assim. Então, pra gente conquistar um sonho, a gente tem que lutar, sabe? É ter garra. E eu tive muita garra pra conquistar esse sonho. E aí, o que aconteceu? Eu ia do centro pra Realengo de ônibus, né? E era um trajeto assim, que vocês sabem, quem é do Rio de Janeiro aqui sabe. Quem é de fora eu não sei, mas eu vou explicar pra vocês. A Avenida Brasil, ela é caótica. Por quê? Deu uma chuva, ela para tudo. E aí, pra você ir de uma extremidade à outra, já é muito longe. E com esses problemas de trânsito era pior ainda. Então, o calor do Rio de Janeiro, o ônibus sem ar-condicionado, porque antigamente não tinha. Eu com material na mão, mochila, vindo do trabalho em pé, as pessoas pisavam no seu pé, não pedia desculpa, um calor, ninguém te ajudava segurando um livro, assim, eu chorava muito. Eu lembro que no ônibus, assim, eu chorava disfarçadamente, mas eu chorava muito dentro do ônibus, porque era muito difícil mesmo ficar, tipo, 4 horas, porque já aconteceu várias vezes, de ficar 4 horas do centro até Realengo, e nesse percurso e com peso, no calor, aquele empurra, o ônibus muito cheio. Mas enfim, gente, como eu disse, para realizações a gente tem apertos, né? Ah, eu esqueci de falar, né, que quando eu fui efetivada, eu fui lá na faculdade, eu consegui uma bolsa pelo PAI, P-A-E de escola, PAI. E essa bolsa eu consegui 50% de desconto, então isso já me ajudou demais. Tinha uma amiga que pelo PAI ela conseguiu, ela conseguiu 100% na faculdade, então ela não pagava. Eu tinha 50%. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a cursar a faculdade, aí eu trabalhava, né, nessa multinacional, ia pra faculdade, nesse perrengue todo. E ali no trabalho, eu já olhava se eu trabalhava numa empresa de seguro de automóveis. E eu olhava assim, eu falava, gente, pra mim não tá mais fazendo sentido trabalhar aqui, porque eu não vejo futuro pra mim aqui. Porque a minha cabeça já era totalmente voltada pra nutrição, eu tava amando desse universo. E eu falei, eu vou sair. Eu já estava estabilizada, eu ganhava super bem. E pra mim, assim, o jovem, né, o ticket de alimentação deles era altíssimo, era o valor do salário. Então, assim, tinha muitos benefícios, era muito bom. Mas eu achei necessário eu sair, né, daquele conforto, daquela zona de conforto, para eu poder crescer, né, profissionalmente. Então, eu saí dessa empresa, guardei um dinheirinho para ficar uns meses em casa e eu pedi demissão para poder procurar estágio em nutrição. Aí eu comecei a procurar estágio, fiquei um tempo em casa com aquele dinheiro que eu guardei, mas o que acontece, gente? Passou o tempo e o dinheiro acabou. Ai, gente, a gente é assim, né? Olha, só Deus mesmo, porque é tudo pela fé. E o dinheiro acabou e eu lembro que eu era assim, podia estar atrasada a mensalidade, mas eu não pedia dinheiro ao meu pai de jeito nenhum. Por quê? Porque meu pai trabalhava ganhando pouco, né? Ele era motorista de caminhão. E ele trabalhava para sustentar eu, minha mãe e a minha irmã. Tipo assim, comprar comida, comprar o básico de casa, para sustentar a casa mesmo. Eu não ia falar, pai, paga pra mim uma faculdade? Sem ele ter condição. Ô pai, paga minha mensalidade? Jamais, gente. Então, às vezes, eu atrasava uns meses, assim, e eu ficava quietinha, eu não contava pra ele, porque senão ele ia querer tirar de algum lugar e eu não queria dar esse trabalho pra ele de jeito nenhum. E nisso, eu chorava muito, eu ficava muito triste, mas ninguém sabia, gente. Aí, o que acontece? O dinheiro acabou, né, desse trabalho, dessa multinacional. E eu lembro que eu recebi, já tinha se passado uns meses, eu não consegui estágio. Eu tava no 3º período da faculdade nessa época. E eu lembro que eu recebi uma ligação de um amigo que trabalhou comigo lá. E ele falou assim, ai, Michele, você recebeu PL? Eu nem sabia que ia ser o PL. Aí ele participação dos lucros das empresas. Eu falei, não, amigo, tipo, eu já não trabalho lá tem um tempo, eu não vou receber isso. Ele falou, não, liga pra RH, você vai receber sim. E nessa época, nesse período, eu tava precisando de 200 e pouco pra pagar a faculdade. Era esse valor do meu desespero no momento. Mas eu não tinha contado pra ninguém, nem pro meu pai, porque eu não queria dar trabalho pra ele. Aí, gente, eu falei assim, bom, eu não tenho nada, eu vou ligar, né, por RH deles e vou saber. Aí eu liguei, gente, perguntei, eu precisava de 200 e pouco. Gente, quando ela falou comigo e eu olhei na minha conta, tinha 2.000 e pouco. 2.000 e pouco. E ali, assim, pra mim, porque só o Senhor sabia dos meus desesperos, né? Eu contava só pra ele. Pra mim já bastava, porque dono do ouro e da prata, né?
E eu chorava muitas vezes, Senhor, e falava, Senhor, não tenho condições, e o Senhor tava vendo, sabe? E eu precisava de 200 e pouco, e eu olhei na conta, tinha 2.000 e pouco. E ali foi aquele dinheiro foi um valor que eu consegui ficar mais um tempo em casa, porque nessa empresa também era uma empresa muito estressante. Eu passava muito mal, e eu saí de lá, assim, bem estressada mesmo, eu precisava de um descanso. Então esse período serviu até de descanso pra mim, né? Pra dar uma desestressada, né? Uma acalmada ali no psicológico. E aí, o que acontece? Eu peguei esse valor, continuei em casa um período, mas isso procurando estágio, até que eu consegui um estágio na vaga de nutrição mesmo, na área que eu queria mesmo, que era trabalhar dentro de produção mesmo, produção de alimentos. Então, o que acontece? Nesse estágio, eu entrei e já não ganhava tão bem quanto na empresa anterior, né? Era uma empresa, era só um estágio mesmo, né? Uma empresa menor, familiar. Mas eu ganhava o valor que eu conseguia pagar minha faculdade. Então, todo o meu dinheiro agora era só voltado para pagar a mensalidade e a passagem do ônibus, que era 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. E todo o meu dinheiro era pra isso, gente. Eu não comprava roupa, sério. Roupa da moda eu não tinha. Pra eu comprar uma coisinha, eu esperava passar a moda. Então, quando passava, todo mundo já tinha esquecido, aí eu tinha dinheiro pra comprar. Era desse jeito. E eu lembro que tinha bazar na igreja e as roupas eram R$1. Eu comprava muita roupa lá. E era roupa boa. Tanto é que eu tenho roupa até hoje. E eram roupas muito boas, assim, que eu comprava, bonita. Gente, tudo isso eu falo que era providência de Deus. Por quê? Quem compra uma roupa, né? Eu não andava assim, desleixada de maneira nenhuma, eu andava bonitinha. E eu posso até mandar uma foto aí pra vocês, antiga, eu andava arrumadinha, só que eram roupas baratinhas que eu tinha comprado de forma bem acessível. Assim eu ia me sustentando, gente, porque eu tinha um prazer, eu acho que não sei se eu sou a única pessoa do mundo, você comenta aí. Um prazer de pagar boleto da faculdade. Quando eu pagava, eu me sentia assim, realizada, eu me sentia completa, feliz, alegre, sabe? Então minha alegria era pagar o boleto da faculdade. Então, paguei o boleto da faculdade, eu não tava nem aí pra moda, pra roupa, pra passeio. Eu só queria pagar o boleto da minha faculdade. Aí o que acontece? Eu também vendia sacolé na época. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso também. Formas que eu já empreendi pra poder adquirir algumas coisas na vida. Eu vendia sacolé e ajudava a pagar na passagem também. E vendia bem, bastante, né? Então me ajudava bastante. Até que minha amiga Bebi, um dia a gente tava, lembra, até na estação do Meia, e ela me mostrou que ela tinha um Rio Card universitário. Eu não sabia que existia. E eu fui tirar meu Rio Card universitário também, já passei vários perrengues pra conseguir, assim, muita humilhação, mas enfim, né? Eu lutava pra conseguir, porque tinha que renovar sempre. E ali, quando eu consegui meu Rio Card, né, deu uma melhoradinha no sufoco, então meu estágio ali dava pra eu pagar a faculdade tranquilo. E quanto mais você puxa a matéria, mais caro você paga. Eu gostava de puxar um pouco a mais, ou puxar a grade completa, porque aí eu não demoraria eu me formar mais ainda. Então, assim, se eu tinha 8 matérias, eu puxava 8 matérias. Porque se você ficar tirando a grade, não, esse período eu vou fazer 6. Não quero estudar tanto, vou fazer 6. Aí isso vai implicar de você se formar nos 4 anos, que inclusive eu me formei em 5 anos, né? Mesmo tentando fazer isso. Entrei pra faculdade, eu renunciei todas as áreas da minha vida, né? Coisas que os jovens gostam hoje em dia de conquistar, quer ter celular bom, quer ter roupa boa, roupa da moda. Eu não tinha, porque eu queria conquistar o meu sonho, que era terminar minha faculdade, pagar minha faculdade, meu boletinho lá. Aí, gente, nesse percurso, assim, da faculdade, eu tive várias tensões, né? Depois eu posso gravar pra vocês também. Eu tive crises de ansiedade, assim, péssimas, horríveis, que eu levei depois pra vida, que eu comecei a ter na faculdade por causa das provas, né? Porque eram muitas matérias, era uma tensão bem grande. E nessa época, o meu contrato de estágio também terminou 2 anos, porque são 2 anos. E eu tive que virar funcionária, eu não consegui conciliar ser funcionária com estudar tão longe. Então, às vezes eu saía de lá 11 horas da noite, porque é muito escasso. Os ônibus não sei agora, né? Escassos ônibus de lá pra cá. Eu ficava muito tempo no ponto, chegava em casa tipo meia-noite, subia sozinha, uma rua super perigosa. Então, assim, não tava dando muito certo, né? Conciliar o trabalho integral com a faculdade. E aí eu fui buscar outro estágio também, consegui um outro estágio numa empresa que eu gostei muito de trabalhar também. E ali eu recebi um pouquinho a mais, ali eu recebia R$900
R$ 200 a mais. Eu fiquei também um bom tempo nessa empresa e depois dessa empresa eu tinha que fazer os estágios obrigatórios. Eu já estava quase no final da faculdade e eles me permitiam que eu saísse cedo ou faltasse alguns dias para poder ir para o meu estágio no hospital, só que com o tempo isso foi ficando difícil para eles, então eu preferi pedir o desligamento para eu conseguir fazer meus estágios no hospital, né? Porque para eu conseguir não faltar ao estágio, para eu conseguir me formar e aprender bem sobre a nutrição hospitalar lá. Aí eu saí desse estágio. E na saída desse estágio eu comecei a ter muita dificuldade para pagar as mensalidades, né? E era sempre assim, gente, eu vendia uma coisinha que se eu tava no estágio, acabava o contrato, eu já corria para procurar outro estágio, pedir alguém para me indicar. Eu tava sempre assim procurando e pedindo a Deus, sabe, para abrir portas. Tanto é que esses 2 estágios foram coisas de Deus, assim, para eu conseguir essas vagas, para eu conseguir entrar nessas empresas, assim, graças a Deus o Senhor me manteve, né? Só que aí com a saída desse estágio, né, desse último estágio que eu saí por causa do hospital, ele era remunerado, eu fiquei fazendo só o estágio obrigatório no hospital, que não era remunerado, e eu comecei a passar um perrengue para pagar a mensalidade. Então voltou aquilo, né, gente? Só pedindo a Deus, eu não falava pro meu pai, nem pra minha mãe, eu ficava pedindo a Deus para poder me dar providência. E aí eu tinha adquirido, nesse período, tipo um computador para poder estudar. Não era computador, era um netbook. Que inclusive, gente, poderiam voltar a fabricar isso porque era um computador pequenininho, a gente levava na bolsa, era maravilhoso. E aí eu comecei a ter dificuldade para pagar mensalidade nesse período. E aí, gente, eu olhei pro lado, o que que eu tinha? Só meu netbook para me desfazer. E eu sempre achei muito errado, assim, eu não gostava de adquirir um bem e ter que vender para adquirir outro. Eu achava muito errado isso. E aí, com muita dor, eu lembro que eu chorei muito, eu abracei meu netbook, eu chorei muito, eu vendi ele por R$ 600. E era da HP, eu gostava muito. Eu vendi e esse valor eu usei para poder pagar a mensalidade que estava ali em atraso. Aí eu tive que vender meu netbook para poder pagar aquela mensalidade que estava em atraso. E nesse período não aparecia para mim nenhum serviço de fotografia, nenhum. Só que quando faltavam 6 meses, né, para terminar a faculdade, do nada, os serviços de fotografia assim explodiram, sabe? Eu creio que foi a mão de Deus. O Senhor providenciou ali, começou a aparecer muitos trabalhos de fotografia. E aí eu consegui pagar essas mensalidades. Nesse percurso eu fui assaltada, eu perdi uma prova. E aí acabando que eu tive que fazer uma prova lá de recuperação, né? E eu consegui passar, graças a Deus, senão isso ia me atrasar de me formar. Foi um perrengue, gente. Mas o que acontece? Todo esse período, Deus me supriu tudo, gente. Eu falo que era sem dinheiro porque meu pai não tinha condições de pagar uma faculdade pra mim. E eu muito menos. E... cara, Deus tinha me prometido e Ele realmente realizou, porque Ele que providenciou todas essas coisas, sabe? Toda essa providência, quando eu não tinha dinheiro, que eu já não sabia mais o que fazer, o Senhor ia lá e abria as portas de um trabalho pra mim, ou mandava um cliente, ou mandava o dinheiro na conta, gente, assim, sem eu esperar. Como eu falei, eu precisava de 200 e pouco, Ele mandou 2.000 e pouco, sabe? E eu vi a mão de Deus assim totalmente na minha vida, nessa minha formação, e Ele me acompanhou nesse período todo. No final da faculdade, que meu pai me ajudou, ele me ajudou a pagar a formatura, foi um baile de gala na Mansão São Conrado, vou botar umas fotos aqui pra vocês verem, e foi bem bonito, foi assim mesmo a realização de um sonho. Eu fui oradora, e pra mim era essencial eu ser oradora. Eu falava, quando eu me formar eu vou ser oradora, porque eu precisava contar que Deus realiza sonhos, gente, assim como eu tô contando pra vocês. E aí meu pai me ajudou também a questão de roupa, né, de aluguel de roupa, o álbum da formatura também. Ele e meu esposo, futuro, hoje atual esposo, na época era namorado, me ajudaram a pagar o álbum de formatura também, que foi bem caro. Não falaram que ia ser esse valor, mas foi 3.000 e pouco. Mas eles chegaram em casa com o álbum assim mostrando, aí a família fica como? Não consigo negar, né? E ali eu já tava com meu namorado e ele falou, não, vamos ficar, porque por mim a gente nem ia ficar. E aí ele ajudou a pagar juntamente com meu pai. E foi assim que Deus realizou o sonho da faculdade na minha vida. E Ele vai fazer na sua também. A gente tem que dar o primeiro passo. Se eu não tivesse ido lá pagar a primeira mensalidade com aquele valor que eu não tinha me formado e concluído. E eu conquistei muitas coisas com a nutrição. Nossos móveis, o meu casamento, né? Eu e meu esposo, a gente casou num lugar bonito. A gente comprou nossos móveis para casar. Tantas outras coisas também que a nutrição deu de retorno para mim, financeiro, né?
Sou muito grata. Hoje não faz tanto sentido pra mim, depois eu conto pra vocês, né, como é que eu tive uma mudança na vida profissional, assim. Eu dei uma estacionada na nutrição. Gosto muito de empreender também, mas depois eu conto isso pra vocês em um outro vídeo. Mas eu quero falar pra vocês, né, que Deus realiza sonhos. Eu sou a primeira formada na minha família. E é assim que Deus faz, gente, na nossa vida, né? Então, se você tem um sonho, pede ajuda a Deus. Não precisa ficar suplicando, pedindo dinheiro a um, a outro, a um amigo. Gente, a gente não precisa disso para realizar os nossos sonhos. A gente precisa de Deus. E quando a gente entende que a nossa dependência tem que estar em Deus, a gente conquista as coisas, sabe? E isso em todas as áreas da nossa vida. Então, se você tem um sonho, busca em Deus para poder realizar. E se você gostou desse vídeo, eu não quero pedir de uma forma robotizada aqui, curte, comenta, compartilha não. Se você gostou, né, compartilha com alguém que tem um sonho, sabe, que tá com um sonho morto, porque ao meu ver todo mundo tem um sonho. Realizar um sonho é tão gostoso, sabe? Vale tanto a pena que as dificuldades diante da alegria que é pra gente conquistar um sonho se torna muito pequena. Pra mim, eu não me arrependo, sabe? Eu fui muito feliz nas minhas escolhas. Então, você compartilha isso com quem você acha que precisa renovar, né, os sonhos no coração, acreditar. E você também comenta aí se você já passou algum sufoco para realizar algum sonho. Se você tem algum sonho, gente, eu leio todos os comentários. Então, vocês podem botar aí, porque eu leio e respondo, porque eu adoro, sabe? Fico muito feliz com cada um que compartilha comigo aqui nos vídeos. E curte também para aumentar meu engajamento, gente, pro YouTube entender que esse vídeo é relevante. Por quê? Gente, agora eu tô sonhando em monetizar meu canal. Eu tô sonhando em crescer meu canal, sabe? Eu tô amando gravar vídeos e estar aqui na plataforma. E para isso eu preciso de você, que é meu inscrito, que tá aqui assistindo. Então, se você assistiu, já clica aqui no curtiu, já se inscreve, gente, porque vai ter muitos vídeos bons, sabe? Sobre realização de sonhos, sobre fé, sobre decorações e reformas, que eu amo também, tá bom? Então é isso, gente, ó. Um beijo, muito obrigada por ficar aqui, ó. Já se inscreve, ativa o sininho também, porque você ativando o sininho, quando eu lançar vídeo, você vai ficar sabendo. Uma coisa, não deixa de sonhar, porque Deus realiza sonhos, gente. Tchau!